como que é essa experiência de mudar para os Estados Unidos, de como funciona o processo imigratório, vistos, green cards, tudo isso. E hoje temos um episódio muito especial que vamos conversar sobre entrevistas. Então, se você tem uma entrevista, está preocupado com entrevistas, tem medo de entrevistas de imigração, estamos aqui para esclarecer dúvidas, falar sobre entrevistas específicas, histórias de clientes e algumas curiosidades também. Se você tem um sonho, se você quer lutar para esse sonho, estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, compartilhar. Temos muitas histórias e experiências. Desde começar com um sonho até obter o visto. Sempre no final, se você confiar e acreditar, dá certo. Vale a pena. Bem-vindos a todos a mais um episódio do nosso podcast Entre Vistos e Sonhos, onde falamos sobre imigração, sobre como que é a vida aqui nos Estados Unidos e onde a gente traz algumas dicas, a gente traz clientes nossos para contar as suas histórias e falar sobre como que é essa experiência de mudar para os Estados Unidos, de como funciona o processo imigratório, vistos, green cards, tudo isso. E hoje temos um episódio muito especial que vamos conversar sobre entrevistas. Então, se você tem uma entrevista, está preocupado com entrevistas, tem medo de entrevistas de imigração, estamos aqui para esclarecer dúvidas, falar sobre entrevistas específicas, histórias de clientes e algumas curiosidades também. Estou aqui com as minhas sócias muito especiais, doutora Carmen Narci e doutora Isabela Comprido. Então, fica aí, preste atenção e esperamos que possamos tirar muitas das suas dúvidas e esclarecer alguns problemas, preocupações. E é interessante, porque vocês dois, por vários anos, são os que mais vão todos os Estados Unidos para atender entrevista com o cliente. Então, podemos falar de verdade de cem e cem de casos de entrevistas. Mas, antes de tudo, eu quero repetir, que eu sempre explico, e às vezes você sabe que eu falo para outros advogados, é importante sempre levar advogado para entrevista quando pode. Claro que, infelizmente, desde há muitos anos, o cliente não tem direito a levar advogado mais para consulado, mas sim tem direito com UCIs, para os asilos, para todo tipo de entrevista de green card, de cidadania, levar advogado. É muito importante preparar e levar advogado para sua entrevista. E há muitos anos atrás, a doutora Isabela falou: Carmen, eu estou adorando representar cliente na entrevista. Eu quero principalmente ir para aprender mais. E você viajou não sei quantos estados. Fala um pouco sobre a sua experiência. O que você acha? O que é o mais interessante? Então, assim, primeiro, é um prazer estar aqui, mais um episódio. Eu sempre gosto, assim, de falar sobre esses temas que a gente conta histórias, porque é quando a gente vê a realidade acontecendo, né? E entrevistas em si, eu passei, eu acho que 3 anos no Covid, até agora, que eu parei um pouco depois que eu tive filho, indo em entrevista. Eu acho que eu era uma das únicas que ia nas entrevistas. Não, mais anos, mulher. Foi Isso foi mais? desde Covid. Foi no Covid que você falou. Já faz 5 anos, então, É, quase. 6 Quase. mulheres. Estamos em 2026. Então, já tem. Ela está grávida, ela não lembra Tá as louca. coisas. Então, não, mas tem 6 anos já que Isabela falou para nós, porque antes rodamos entre os advogados, e há 6 anos atrás, com Covid, vários advogados ficaram com muito medo de viajar. Sim. E você nunca teve medo. Você fala: Carmen, eu não tenho medo, eu sim posso ir, eu quero ir. Eu falei: você quer? Ah, beleza. Então vai, eu até tenho uma lista, eu fui para 26 estados acompanhando o cliente, porque imigração é lei federal, talvez as pessoas não sabem disso, mas apesar da gente ter o nosso bar, a nossa licença da Flórida, a gente pode representar os clientes nos Estados Unidos inteiro, isso que é ótimo. E a gente sempre vai nas entrevistas de imigração, que é muito importante, como a Camargo falou, ter um advogado. E eu já vi histórias, assim, muito loucas, às vezes, de cliente sendo preso em entrevista, cliente que foi pego fazendo fraude. Então, assim, entrevistas pra mim é o momento crucial, é o momento final. É a hora que você vai encontrar o oficial e é muito legal porque é o momento que o João hoje em dia vai muito também, é o momento que você sente ali o oficial, né. Você vê, assim, o que mais ou menos tá acontecendo, você sente o clima. Às vezes a gente termina uma entrevista e fala: "Olha, esse oficial, não sei o que ele achou muito disso". Então e é o momento que você mostra suas caras, que você tem um momento de contar a sua história, porque às vezes, muitas petições na imigração é papel. Você manda um papel com uma história.
Mas eu acho que você vê a cara de quem você tá falando, isso traz uma personificação, né, e eu acho muito legal. Por isso que eu sempre gostei de ir na entrevista, que é o meu momento de brilhar, de falar, Realmente. de conseguir defender o cliente de alguma maneira, né, então eu acho muito legal. Eu acho que seria legal a gente explicar para nossa audiência, para o pessoal que está assistindo, que talvez ainda está aprendendo um pouco sobre imigração, que a gente tem tipos de entrevistas diferentes, né? A gente tem a entrevista no consulado. Então, por exemplo, você está no Brasil, você quer aplicar para um visto de turista, a gente tem esse tipo de entrevista que um advogado, Não pode infelizmente, não participar. pode estar presente. E a gente tem a entrevista aqui nos Estados Unidos, quando você está no final do seu processo de green card e no processo da cidadania, na sua aplicação da E assim, cidadania. e os E asilo também, exatamente. Então, são esses tipos de entrevista onde é o que a Isa está falando, que a gente pode estar presente com o cliente e tentar argumentar um pouquinho pelo nosso cliente, né? Mas para os clientes que só têm, por exemplo, ou começa com uma entrevista no consulado, igual é importante e pode preparar como advogado. E é mais, eu gosto até revisar que roupa vai usar, porque os mesmos consulados falam que a maioria das decisões já estão feitas antes que chegue a pessoa. E a parte que pode mudar é como a pessoa apresenta ele ou ela mesma. Então, é tão importante que eu falo para o cliente, manda para mim uma foto que você vai usar esse dia, porque é verdade, você está representando Sim. quem é você. Não, exatamente, exatamente. E outra dica que eu sempre dou também, além do que você vai usar, é como você vai responder as perguntas e ser prático. E não chegar e querer contar toda a sua história, toda a sua vida, mas ser bem prático, estratégico nas respostas, para só responder o que está sendo perguntado. Eu quero compartilhar um testemunho de um cliente que ele agora tem como mais ou menos 30 anos. E, recentemente é cliente, mas ele falou comigo que a primeira vez que ele foi como adulto para a entrevista, ele não foi bem preparado e ele agora fala que na época ele foi meio arrogante. E ele chegou Isso falando: acontece bastante. "Não, mas eu falo inglês", então ele queria falar inglês e ele falou assim para o oficial: "Eu falo inglês porque eu falo mais inglês que português, porque eu morava mais nos Estados Unidos que no Brasil", aí o oficial ficou: "Ah, como é isso? Qual visto você tinha? Quantos anos você está lá?" E ele não entendeu que ele estava piorando e piorando a situação. E sim, o visto foi reprovado. E agora, com mais tempo, mais experiência, ele falou: "Nossa, agora eu posso entender bem meu erro." Então, essas são coisas básicas que, preparando como advogado, ajuda a melhorar, pelo menos entender o alinhamento, como é a entrevista. Carmen, nesse ponto, uma coisa um pouco diferente, mas baseado no que você falou, hoje em dia, muitos dos oficiais é que a gente recebe muitas perguntas de vez em quando o cliente fala: "Eu tenho que saber inglês para ganhar um visto", ou "Tenho que falar inglês na minha entrevista", e se você pode falar sobre isso, a gente pode explicar. Tem essa obrigação de você ter que falar inglês na sua entrevista? Fala isso, explica um pouquinho pra gente, Isa. Olha, não tem obrigatoriedade de você falar inglês, você pode levar muitas vezes o intérprete, a única que você precisa saber falar é na cidadania, que isso é parte da prova, mas o restante você não precisa saber falar, você pode levar um intérprete, mas o que eu sempre gosto de dizer é, por exemplo, se você fez um visto de habilidades, você está falando que vai trabalhar nos Estados Unidos, ou até um visto de trabalho, que você vai trabalhar numa empresa americana, e você chegar no consulado falando que você não sabe falar nada de inglês, talvez isso pode pegar um pouco mal. Então eu sempre falo para tentar um pouco, se você pode. Óbvio, você pode se confundir, você explica para o oficial. E sempre, se você não se sente confortável como sua língua principal, levar um intérprete. Isso você só pode levar aqui na imigração nos Estados Unidos, né? No consulado você não pode. Mas no consulado os cônsuls falam português. Mas você sempre tem que ter a segurança de saber o que você está falando também, né? Porque é importante, porque às vezes você fala, ah, não, eu falo inglês, igual, por exemplo, esse cliente. Aí começa a se enrolar, não sabe se explicar direito, não entende. É um momento que você fica nervoso. Nervoso, às vezes você esquece uma palavra ou outra. Toda hora, acontece Então, sempre. mas não, respondendo a sua pergunta, João, não, você não tem obrigatoriedade de falar inglês. É muito difícil, porque eu sempre tento explicar. Quando você chega a qualquer entrevista, assim, para Estados Unidos, sempre com respeito, sempre assim para responder. Sempre eu falo, é bom ter uma sorrisa. Sim. Se eles falam bom dia, você vai responder bom dia. Se eles falam good morning, você deve responder good morning. Então, tentamos, quando preparamos um cliente,
de começar com as coisas básicas. E eu sempre falo, a coisa mais importante, não estar nervosa. Por quê? Difícil. Porque os oficiais estão também educados em linguagem corporal. E se eles veem que você está bem nervosa, eles pensam: por que essa pessoa está tão nervosa? Que está mentindo, fazendo errado e tudo isso. Eu tento falar muito e fazer uma preparação ajuda o cliente não estar tão nervosa na entrevista. Você sabe, porque muitas vezes quando vai para UCIS, o mesmo oficial fala: nossa, você está bem nervosa. Por favor, tranquilo. Estou aqui para só te falar, para entender a situação e tudo mais. Aconteceu isso literalmente semana passada. Eu fui numa entrevista de asilo e o oficial, ele olhou, o cliente claramente estava bem nervoso. Asilo são histórias tristes, né? Ele era venezuelano, então ele tinha que contar a história dele sobre o que aconteceu no país dele, a perseguição que ele sofreu, etc. E foi exatamente isso. O oficial falou: você claramente está bem nervoso, mas calma, eu só estou aqui para aprender o que aconteceu, para anotar, fazer as minhas anotações sobre a sua história. Então eles te dão essa oportunidade de você se acalmar também, e é exatamente o que você está falando. Tentar, é difícil de vez em quando, você vai ficar nervoso, é normal, mas preparação. Preparar, treinar, praticar as perguntas algumas vezes, para quando chegar na entrevista, não é a primeira vez que você está contando a sua história, Nem ouvindo aquelas perguntas, nem né, ouvindo porque são aquelas muitas perguntas. perguntas. Exatamente. E às vezes perguntas que fazem até você errar uma resposta. A gente já teve cliente que foi considerado que cometeu uma fraude, porque não entendeu uma pergunta e deu a resposta errada, então você tem que saber. A preparação acho que é tudo. É. Mesmo quando você não é um advogado, né, eu acho que se Sim. você tá preparado, eu acho que faz toda a diferença. Exatamente, Até exatamente. porque você não fala demais também. E tem que chegar cedo, tem que chegar com tempo. Se você está correndo para chegar no outro momento, não, isso é ruim, você já está começando como errado. Então, você fala para o cliente, chega um pouquinho mais cedo, chega como advogado, não entra no prédio até estar como seu advogado. Isso ajuda também que a pessoa fica mais tranquila. É muito interessante, porque às vezes eu chego a UCIS e eu vejo que tem um cliente que nem conhece advogado, está como, que minha Isabela, está olhando e fala, nossa, para mim isso É não assustador, né? conhece, sim, para mim mesmo, eu fico como assustada falando, não. E ainda que eu não sou imigrante, meu marido sim é. E eu lembro quando eu fui para a entrevista dele, do nosso casamento, eu fiquei nervosa, e eu nunca fico nervosa. E é mais, quando eles perguntaram qual é o nome de seu Sogra. sogro, eu falei: "Nossa, a cabeça foi branca, nesse momento eu não eu só assim, eu sei o nome, mas" e assim foi. E aí eu podia entender os clientes, acontece, o oficial foi bastante bom e claro, depois saiu na cabeça Ricardo, o nome dele. Mas foi é assim, somos e ele sabe que é um processo que pode dar nervos, mas é tentar preparar, estar pronto, estar com o advogado, isso ajuda. E pessoal, não é, eu sempre falo, não é um teste de memorizar, você não tem que memorizar tudo, mas ao mesmo tempo você também não pode ter, a gente chama em inglês de cheat sheet, né, ter um papelzinho, cola. uma cola com todas as respostas, isso também não pode ser feito. Então é muito importante treinar antes, algumas vezes a gente recomenda respondendo, alguém fazendo as perguntas, normalmente o advogado, para a gente estar acostumado, para quando chegar lá, mesmo se bater esse nervosismo, você não esquecer de tudo. Eu queria falar também, eu acho que é bom a gente aqui ser prático, né, explicar, Carmen, se você quiser explicar como que é no dia da entrevista. Você falou que você chega lá, tem que passar pela segurança, a gente tem que esperar numa salinha, quando que a gente é chamado, vai só o marido, ou a mulher, ou se é um caso de trabalho, vai a família inteira? Fala para o nosso público um pouquinho sobre como que funciona no dia da entrevista. Então, cada é diferente, mas como você falou, tentamos preparar o cliente falando: olha, vamos chegar a este horário. Você não vai entrar ao prédio até eu também chegar. Você vai ter meu celular, claro. Entramos juntos. Você vai vestir profissional. Não tem que ser com corbata, como é corbata? Gravata. Obrigada. Mas sim, vai ser profissional. E eu sempre falo: por favor, normalmente pode entrar com garrafa de água e com um chiclete, uma coisa assim, porque não dá para comer às vezes antes, se é muito cedo, e às vezes você vai estar como horas. Normalmente, e você sabe, passamos mais tempo aguardando que nos Sim. chama que passamos dentro da entrevista. E tem que estar preparado para tudo.
Então, essas são coisas básicas que revisamos e também fazemos essa prática, independente do tipo de caso, antes da entrevista. Mas só no ano passado, eu não sei se você lembra, João, mas você trouxe um cliente para o nosso escritório que é brasileiro, acho que ele conhece vocês pela igreja, uma coisa assim. E ele fez todo o procedimento de estar aqui F1 por muitos anos, passar por um caso de certificação laboral, EB3 Permi. E ao momento da entrevista, o empregador foi grande, foi advogado do empregador e lavou as mãos e não mandou advogado para ele. E durante a entrevista, o oficial perguntou a mesma pergunta 5 vezes. Então, o que aconteceu? Se ele ia ter advogado lá, isso não ia acontecer. Porque o advogado ia falar, ele já respondeu, deixa. Então, e a pergunta foi se ele trabalhou ou não trabalhou durante todos esses anos com visto F1. E ao final, ele ficou tão nervoso que ele respondeu, não, eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei, eu nunca... Ao final, sim, trabalhei. Por quê? Porque ele é uma coisa interessante psicologicamente que isso acontece. Então, e aí que foi? Ele sim foi dono de uma empresa. E o mesmo filho dele, que falou comigo, Carmen, ele foi como bullied até falar, sim, ok, trabalhei. E que fizemos nós? Tivemos que recorrer à decisão, reaplicar e ao final ganhamos o visto. Green card. Explicar, né? Mas Ele não foi conseguiu explicar fácil. sozinho. Não. Então, não tem duas entrevistas iguais, você sabe. Tentamos explicar para a gente que sim, se é um casal pode se separar. Às vezes não precisa levar a pessoa que pediu, porque é o caso de pai e filho, por exemplo. Então, cada caso é diferente e essas são coisas que temos que preparar como advogado e levar advogado para entrevista. Sempre, especialmente hoje em dia, eu acho que nenhum de nós 3 recomendamos ir sem advogado. Se for uma entrevista aqui nos Estados Unidos, não tem nem o que pensar. Foi chamado para entrevista, recebeu a carta, já entra em contato com o seu advogado, se não Mas eu acho que às vezes o imigrante pensa diferente, porque falando com vários tipos de imigrantes, várias culturas, fala, nossa, mas se eu levo advogado, não é como que eu não é estou. ponto importante. É como que Já eu, estão achando que eu tô errado. Tô errado. sim, exato. Se eu não fiz nada errado, por que chamar advogado? Eu acho que eles vão suspeitar. Meu caso, mas nossa, eu sou americano por gerações e nós não pensamos assim. Nós pensamos em uma coisa, qualquer coisa importante e pode levar advogado, leva advogado. É o seu direito, você tem o direito de ter um advogado lá, e a gente pensa que, igual esse episódio eu também tive há 2 semanas atrás, toda semana é uma entrevista diferente, uma história diferente, aonde o oficial, graças a Deus eu estava lá, mas o oficial, eh, a grande maioria da entrevista foi sobre se ele trabalhou aqui ou não, antes de ter o seu visto, né. E diversas vezes, umas 5 a 10 vezes eu tive que interromper e falar, instruir o oficial: "Não pode perguntar isso, ou não pode ser feito assim", e ajudar o cliente da melhor maneira. Treinamos antes, mas da mesma maneira, se eu não estivesse lá, teria sido muito ruim, porque o oficial ficou perguntando várias vezes a mesma coisa, e claramente a gente percebeu que ele estava querendo que ele mudasse a resposta dele. Sim. E eu não deixei isso acontecer, mas é um exemplo onde, tendo advogado lá, pode prevenir esses tipos de situações. E outra coisa também, eu sinto que quando tem um advogado, às vezes o oficial até trata o cliente diferente. Sim, 100%. Acho que ele, tanto que tem entrevista que a gente vai, que a gente não tem que falar nada. Sim. Mas porque eu acho que o oficial já fica mais receoso da maneira que ele vai agir, porque ele sabe que o advogado pode defender a pessoa e fazer alguma diferença. Então, às vezes, a pessoa pensa: por que que eu vou levar? Olha, o advogado não fez nada. Eu tenho certeza que a imagem do advogado ali fez alguma coisa por você. Só a nossa presença. E muitas vezes, nessa mesma entrevista, eu tive que esclarecer um visto P, que era o visto em questionamento, e o oficial falou: "Ah, não, mas esse visto ele é só para um evento aqui nos Estados Unidos". Eu falei: "Não, não, não. Não é assim, você pode estar ali por 5 anos e participar de vários eventos". Aí ele olhou para mim, tipo: "Ah, não, é verdade, verdade". E se eu não tivesse lá, o cliente não ia conseguir Eu explicar lembro isso. quando começaram, porque, para saber, há muitos anos atrás, não tiveram entrevistas para a maioria dos casos que o base do green card foi alguma coisa de emprego ou de profissão, só Trabalho. para casamentos e para família.
E isso mudou durante a primeira época do presidente Trump. Mas, infelizmente, muitos oficiais nessa época não tiveram muito treinamento sobre casos baseados no emprego. Até hoje eu acho que eles não têm muito treinamento. E eu lembro que uma vez eu levei até o livro de De imigração. suspeito de imigração. E eu falei para o oficial, não, aqui mesmo explica. O oficial falou, eu posso olhar isso? Eu falei, claro. Assim, compartilhei o livro. E ele foi e fez um xerox da mesma página. Eu falei, não, não é assim. E sim, é importante, mas eu sempre tento de tratar o oficial com respeito Sim, claro. e também de ser sempre como amigável. Não tem por que estar assim como não estamos aí também para agressiva ou essa. Não, estamos aí Não é também pra para brigar, é pra exato, conversar, né? para proteger os direitos do cliente. É muito importante, porque o que aconteceu com esse cliente, esse exemplo, foi muito triste para mim. Porque falei, nossa, estava ao último momento. E foi só porque foi semi-advogado e não preparou e não entendeu que isso aconteceu. Exatamente. João, conta uma história pra gente, a sua história mais chocante, assim, de uma entrevista. Positivo ou negativo? Os dois. Vou contar uma positiva, que eu gosto de ser positiva, eu gosto de histórias interessantes e legais. Foi 2 meses atrás, foi um oficial em Denver, e ele escreveu um livro, Ah, sim. né, e ele era O super oficial escreveu um livro? o oficial escreveu um livro, ele tinha um quadro no office dele sobre o livro dele. Que interessante. E o nosso cliente se interessou e começou a perguntar, ele nos deu um livro, o meu cliente comprou mais I livros. know way. Comprou o livro dele, mandou um pra mim, lá no escritório, como ele assinou o livro, mandou pra mim, mas ele estava super interessado, o cliente, o marido e a esposa dele, os 2 tinham histórias muito legais de empreendedorismo no Brasil. A esposa, ela ajudou a construir vários hospitais na cidade dela, não tinha. Então, assim, ele estava tão interessado na história deles, que ele começou a falar sobre o livro dele, deu essas cópias. Então, eu achei, assim, uma história, talvez não seja a melhor de todas, mas foi super interessante, ele se abrir com a gente sobre a vida dele e falar. A entrevista foi umas 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3 horas. Mas Metade foi normalmente não falando. é isso, tá, gente? Normalmente não é isso. Foi Metade porque falando pode ser. sobre o livro dele. Que legal. Mas eu achei legal que de vez em quando o pessoal tem uma ideia que o oficial tá lá pra Pra brigar, né? brigar e negar o seu processo, e não, muitos deles são imigrantes. Ele Eu já vi era várias vezes. ele era imigrante. americano, mas ele era apaixonado com imigrantes, porque ele sabe da importância que os imigrantes têm para os Estados Unidos e o impacto que a história do imigrante tem e a experiência que eles Legal. trazem com eles. Então, ele fez a entrevista, a gente revisou o formulário, e a gente ficou uma outra hora, ele fazendo perguntas sobre a carreira. "Pô, mas como é que você começou na sua carreira? Cara, isso é tão interessante. Como que foi aquele primeiro hospital que você construiu?" E estava interessado, queria saber e estava, assim, admirando a história imigratória deles, então achei bem legal, achei isso super interessante. E negativo, você quer uma negativa? Negativa eu tenho que pensar, pode falar, cara, eu vou pensar numa negativa. Eu posso compartilhar. Tá. Então, isso foi para mim super interessante, porque foi vários anos atrás, e foi um caso de casamento, e foram separados. E eu sempre quando isso pode acontecer, o nome é um Stokes entrevista, que o oficial de uma vez separa casal. Então, que é o trabalho de advogado nesse momento? É escrever cada pergunta e cada resposta por vários motivos. Por exemplo, eles não têm sempre como, e não vão sempre a mesma ordem, exatamente idêntica à mesma pergunta. Então, às vezes, durante essa entrevista, eu tive que falar, não, oficial, mas desculpa, você perguntou outra pergunta, outra maneira, por favor. E aí, às vezes, tem que sair com o oficial para falar e voltar para a entrevista. Mas nessa entrevista, acabamos depois de como 4, 5 horas. E aguardamos decisão, aguardamos decisão, aguardamos decisão. Foi mais de um ano. Quando chegou a notícia, foi notícia de intenção reprovar por diferenças nas respostas. Mas, graças a Deus, eu sempre escrevo. E eu tive aí na pasta do cliente tudo o que eu escrevi. Eu falei, nossa, mas já passou tanto tempo que eu não ia lembrar, o cliente não lembrou. Mas não foi nada que ver com nossa entrevista. E minha resposta foi,
assim, aqui estão minhas notas. Essa entrevista que você mandou não é do meu cliente. Eu não sei se é outra pessoa, eu não sei se você como misturou tudo, mas não é. E ganhamos o caso. Olha a importância do advogado aí. Imagina se não tivesse. Mas Você ia se defender. e sim, essa foi para mim uma experiência bastante negativa, porque eu nunca vi isso no passado e eu nunca imaginei que ia ter como testemunho falso. Foi falso, não foi assim. Eu acabei de lembrar, baseado no que você falou, lembrei de uma cliente nossa que ela foi questionada, a gente teve 2 ou 3 entrevistas, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente quantas foi, só que ela estava sendo investigada por um possível fraude na aplicação dela, por algo que ela colocou na aplicação de turista dela há 15, 20 anos atrás. Então, Isis, se você quiser falar para o nosso público a importância de preencher a primeira aplicação de visto de turista lá atrás. Não só isso, tem cuidado com os despachantes que faz o formulário, porque muitos brasileiros, mais que outros países, como que meio lava a mão, fala o que você faz. Não, você tem obrigação revisar e confirmar que tudo está certo, porque é uma pergunta lá que está errada pode causar problemas no futuro 10, 15 anos. O mais importante disso, na verdade, Carmen, é que você precisa guardar o seu documento, que é o seu DS-160. Porque, eu não sei se você sabe, mas quando você preenche, termina de preencher e você tem acesso à sua aplicação. Depois disso, você não tem mais acesso. E você não tem como ter acesso, a não ser que você peça um FOIA, que demora 6 meses e que Ou mais, ou nunca chega. ou nunca chega, para você saber o que você respondeu. E você, obviamente, depois de 20 anos, você vai esquecer o que você escreveu naquele formulário. Mas se você guardou todas as suas aplicações na sua vida, você vai saber revisar. E a gente já teve diversos casos. Assim, toda hora isso acontece. Ah, mas você me falou aqui que você tem 2 anos de experiência na empresa XYZ, mas no seu DS-160 você só falou 1 ano e 9 meses. Cadê esses outros 3 meses? Isso é toda hora. E essa cliente quase que não conseguiu o green card dela com a filha americana, Filha americana, exatamente. porque lá no passado, acho que foi em 1980 e pouco, não Foi foi? 1980 85, se eu não me engano, e eles alegaram que ela cometeu um fraude, estava mentindo na aplicação dela, porque na aplicação atual ela não tinha o mesmo histórico, que ela esqueceu de Trabalho colocar. que era, né? Exatamente. Mas conseguimos corrigir depois Depois de de 3 3 entrevistas. entrevistas. Depois de 3 Mas entrevistas. agora mesmo temos outro caso, é uma colombiana que quando fomos para entrevista, Não, eu já sei. ela foi: "Não, é a primeira vez que eu estou casada". E há muitos anos atrás, um parente dela ajudou ela a preencher o DS-160 e não sabem se foi erro ou ok, mas aí botou casada. Ela falou: "Não", mas é interessante porque depois ela se conseguiu visto turista, falando que Era e solteira, aí né? sim foi verdade que não foi nunca casado. Então agora estamos com muito mais trabalho, porque temos que pedir um perdão, porque talvez foi uma fraude, mas foi sem querer, mas é a responsabilidade da pessoa aplicando, revisar o DS-160 e saber que está lá e manter cópia. É o mais importante que podemos falar. E voltando para essa coisa de casamento, muitos clientes às vezes têm união estável, Ah, sim? não se lembram que colocou casado porque a união estável é casamento, e aí depois falou que é solteiro, então você tem que saber o seu histórico todo, exatamente, porque senão vira fraude. E fraude nos Estados Unidos, muitos poucos casos você consegue reverter. Exatamente. Só com casamento, com americano, onde você consegue provar, né, que a pessoa que precisa de você aqui, porque senão você não Perdão, consegue sim. mais. Não consegue mais. Senão você não tem o perdão. E em muitos casos não foi uma fraude, foi uma mal comunicação ou um erro simples, e mais o governo pode alegar que foi uma fraude. É uma coisa que tem que cuidar, muito importante. Eu tive um caso muito legal de uma entrevista, foi em Las Vegas. O cliente, ele desenhava, fazia desenhos para games, para Uhum. videogame. Muito legal, a gente fez a entrevista, o oficial foi cordial, super legal. Quando acabou a entrevista, o oficial falou: "Eu sou seu fã. A minha filha é fã dos seus videogames, você pode dar um autógrafo para mim?" Lindo! Então, mas assim, obviamente que só no final, quando já tinha tudo acabado, terminado, já tínhamos fechado tudo. Então é muito legal, porque é nesse momento que você vê, que você encontra o oficial que era para ser, né, fazer sua entrevista e que reconhece o seu trabalho. Certeza. Mas também já tivemos casos muito ruins. Eu já tive até um cliente sendo preso durante uma entrevista. Por quê? Ele não tinha nos contado
que ele já tinha tido um problema com a polícia no passado. Porque ele foi peticionário, ele não foi um imigrante, Ele já tinha green card, Sim, né? ele já teve green Então ele pensou, Tranquilo, não tem problema. ninguém vai olhar para o meu histórico. Mas ele tinha tido um problema, não tinha resolvido o problema dele. E aí, no meio da entrevista, o oficial também, eles também sabem fazer um jogo. Sim. Fez um jogo, separou os dois, perguntou para um, perguntou para outro, foi enrolando, foi enrolando, foi enrolando. E do nada, quando a gente estava só com ele, Esqueci. eu lembro que eu estava de costas para o vidro, porque as salas do oficial normalmente é uma salinha e tem um vidro atrás. Eu lembro que eu bati o olho de lado e eu só vi 5 policiais entrando e Você falando: fala, nossa, o que está acontecendo aqui? "O que tá acontecendo?" E aí ele falou: vamos dar um passeio?" Uau. E aí o cliente falou: "Isabela, o que tá acontecendo?" E eu Eu não naquele momento eu também não sei o que tá acontecendo, mas vamos nunca ia descobrir. saber, porque nunca ia imaginar isso. Então, ele teve esse problema depois de virar um residente permanente, mas igual, tem um período que eles podem revogar a residência permanente, se você não E eles resolve. tentaram, né, nesse caso esse Tentaram, cliente. mas no sim. Aí no final ele Sim, conseguiu provar e etcétera, mas assim, Por isso também é importante levar advogado, porque aí ela podia falar conosco, vocês conosco rápido, para começar já a defender a e na hora eu saí de lá da entrevista e já fui com eles no ICE, Sim, eu lembro. já conseguiu colocar a tornozeleira e já saí, porque ele podia ter ficado preso lá. Claro. Bom. Então, Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E esse é o objetivo do nosso podcast, de trazer histórias reais, dar exemplos e contar um pouco sobre as nossas experiências, esperando que vocês possam ter mais informações quando decidirem de ter essa experiência de mudar para os Estados Unidos e aprender como funciona. Então, se você gostou desse conteúdo, peço que você nos siga nas nossas páginas, deixe o seu like e continue nos acompanhando e vamos começar a trazer mais e mais conteúdos igual a esse de hoje aqui, experiências para poder ajudar você a fazer essa imigração para os Estados Unidos. Forte abraço.